Oi, eu aqui de novo, né, pra variar. E nesse vídeo eu queria falar sobre os relacionamentos de hoje em dia e do que eu acho deles, como é o meu jeito, né, de ver relacionamentos, como eu sou em um relacionamento talvez. E eu queria falar disso porque eu fiquei com vontade e eu queria expressar essa opinião, que é a minha mais sincera, na verdade. Basicamente, o que eu acho é que é um negócio muito idiota que tá acontecendo hoje em dia. É um negócio muito imbecil, pra falar a verdade. Porque eu tenho uma visão de relacionamento que é basicamente um namoro, que é o início de um relacionamento mais sério entre duas pessoas de sexos distintos ou do mesmo sexo, eu não sei. É basicamente a conexão entre você e a pessoa. É uma coisa muito séria e que, tipo, não pode ser uma coisa. Como é que fala isso? Uma coisa temporária. Não pode ser uma coisa temporária. Namoro é uma coisa muito séria. E o que eu tô vendo nessa geração é namoro e relacionamento tá ficando algo muito vago, algo muito rápido, algo que eles não levam tão a sério. Assim, tipo, pra eles é tipo, eu me relaciono com você aqui agora e daqui a pouco a gente termina e a gente continua a nossa vida e é isso. E cara, não é assim que funciona. Você namorando com a pessoa, você tá literalmente falando, é essa pessoa que eu quero pro resto da minha vida, entendeu? E todo mundo vai falar, a maioria, né, que vê esse vídeo, se for da minha idade, vai falar, mas que um namoro não precisa ser algo tão sério. Vai ter 300 mil pessoas no mundo pra você conhecer e namorar e ficar. E eu simplesmente não entendo. Eu vou falar pra essas pessoas: se você tá namorando com a pessoa, você já escolheu ela desse jeito. E se você não for querer ela desse jeito, você ficava com ela, entendeu? Eu simplesmente eu tenho isso. Eu não consigo ficar com uma pessoa. Eu não consigo, tipo, simplesmente ter uma coisa momentânea ali, porque pra mim simplesmente não funciona. Não é nem que eu não quero ou não posso, é que eu não consigo. Eu simplesmente não consigo. Eu acho antiético. Porque assim, cara, na minha visão, o que eu mais queria era sentar, tipo, com a pessoa, simplesmente conversar sobre como foi o dia dela, sentar com ela, entender o que aflige ela, os pensamentos dela sobre a vida, sabe? O jeito dela de pensar, o jeito dela de ver as coisas. E é tudo que eu queria, basicamente. Mas eu procuro conhecer muito a pessoa antes de ter qualquer coisa com ela, porque eu já tive experiências bem ruins. Eu poderia contar até aqui nesse canal, mas não sei se seria interessante pra vocês. Se for, vocês falam e eu conto em outro vídeo. Basicamente, o meu pensamento, falando da minha propriedade, né, no meu tipo de jeito de pensar, um relacionamento ele tem que ser uma coisa duradoura. É uma conexão entre você e a pessoa, entendeu? É tipo, é você, a pessoa e vai, aquilo ali tem que durar. Vocês têm que namorar pensando em casar já. Assim, não é um relacionamento que tudo vai ser perfeito também, porque não tem como ser perfeito. A gente já nasceu com falhas. Então, assim, ninguém é perfeito no final. Ou seja, o que vocês podem fazer no relacionamento? Do meu ponto de vista, tá? Tudo aqui é do meu ponto de vista. Vocês não precisam seguir o que eu tô falando. É o meu jeito de pensar só. Mas, em um relacionamento, vocês têm que meio que se levantar juntos, sabe? Você tem que entender as inseguranças da pessoa, entender o que deixa ela mal. E vocês vão se levantando, basicamente, pra poder levantar na vida, pra poder fazer as coisas, pra poder criar coragem, né? De sair do lugar, que é uma coisa que eu já disse que, pra mim, é bem difícil essa parte do sair do lugar, tipo, fazer alguma coisa. Eu já falei isso, basicamente, mas nesse vídeo é sobre relacionamento, então vamos lá. Hoje em dia, as pessoas, elas ligam muito mais pro corpo, pra aparência da pessoa, e eu não entendo isso. Tipo, a aparência, claro que importa em certos casos, tipo, de como você se atrai pela pessoa, porque você se atrai por alguém, querendo ou não, é algo genético. Você se atraiu pela pessoa por alguma coisa que fica na sua genética. Sei lá, achei o olho daquela pessoa bonito. Deve ser genético, eu acho, na minha opinião. Porque tem pessoas que atraem mais por outras. Por exemplo, tem gente que acha que monocelha é bonito. Tem gente que acha que monocelha é bonito. Eu não acho, mas essa é o meu jeito de pensar. E tem gente que acha que olhos são bonitos. Por exemplo, meus olhos, eu acho eles muito bonitos. Não que venha o caso, não que ninguém tenha perguntado, mas continuando, é muito coisa genética de você se atrair por alguém pela aparência. Mas pra mim, não importa muito, sabe? Tipo, a aparência da pessoa, eu vou muito mais pelo caráter dela. E se valer a pena realmente, por que não ter algo com ela, né? Depois de conhecer bem ela e ter certeza. No caso, não tem como ter certeza. Eu tenho muito problema com confiança também nesse caso. Eu procuro conhecer bem mais a pessoa antes de namorar com ela. Eu acho muito ridículo isso nas pessoas da minha idade. E basicamente é esse o meu jeito que eu penso. E eu acho bem vago. As pessoas da minha idade são bem vagas. Porque ninguém se esforça muito pra fazer nada. Ninguém
tem uma personalidade minimamente única. Eu sempre prezei pela minha personalidade, por montar ela. Foi mais da minha transição ali da infância pra adolescência. Eu fui e montei uma personalidade, basicamente. E basicamente é isso que vocês vão ver nesse canal. Basicamente é isso. É isso que eu queria falar. Eu sempre prezo muito a outra pessoa no relacionamento. E isso deve ser uma coisa ruim, porque muitas vezes isso já me afetou muito, porque eu me dou muito pra pessoa. Eu dou meu tempo, dedico tudo à pessoa e na maioria das vezes eu não ganhava nada em troca, sabe? Porque a pessoa não era certa. Eu não tava conhecendo a pessoa, eu não sabia o que ela sentia por mim exatamente. Só sabia que eu tinha que, entendeu? Estar ali por ela e era basicamente isso. E por isso que eu já cheguei a me machucar muito por causa disso também. Enfim, esse vídeo aqui foi um pouquinho mais longo. Enfim, basicamente é isso. Eu só queria deixar isso claro aqui nesse canal. E agora eu vou voltar a assistir Dragon Ball, porque eu tô assistindo Dragon Ball ultimamente. Eu tô estudando também. Tô estudando Excel, né? Que fala pra eu enriquecer meu currículo, né? Basicamente. Eu ainda vou ter que trabalhar, provavelmente. Eu tô falando isso aqui na minha adolescência, mas provavelmente eu vou ver isso aqui quando eu for mais velho e vou ficar feliz. Eu acho que eu vou ficar bem feliz por eu estar fazendo essas coisas ultimamente. Enfim, tchau e fiquem bem.